Soberano Deus, Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, tua graça, por esse momento, Pai, na tua presença, só venha, Pai, fazer somente a tua vontade e nossa lei. Nós possamos, Pai, abrir o nosso coração para a tua palavra, para o teu louvor, abrir o nosso entendimento, Pai, para cada vez mais, Senhor, buscarmos de ti, Pai, para vivermos, Pai, somente aquilo que o Senhor tem nos preparado para a gente, Pai. Nessa noite, Pai, o Senhor venha entrar com cura, venha entrar com libertação, que o Senhor venha, Pai, fazer, Pai, maravilhas em nosso meio. Sei que nós somos pecadores, peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e nesse momento, Pai, eu coloco, Pai, a minha vida em tuas mãos, Pai, que eu venha fazer, Pai, somente o teu querer, todos os dias da minha vida. Amém e amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A gente, lendo essa passagem em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver como o inimigo é astuto para querer derrubar aquele que serve a Deus. Aquilo que Deus fez, que foi Adão e Eva, o inimigo quis tirar eles da presença do Senhor. Só que nós voltarmos no capítulo 1 de Gênesis, vai falar da criação do mundo. Deus vai falar que a terra era sem forma e vazia. E Deus fez tudo. Fez a água, fez a terra, fez o mar, fez a luz, que só havia trevas. E quando estava praticamente tudo pronto, Deus fez o homem em semelhante a ele, com imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, que ele havia sido expulso do céu, ele se aproveitou da falha de Adão e Eva. Porque quando nós afastamos de Deus, é a hora que o inimigo aproveita. Se estivermos vigilantes a todo tempo nas coisas de Deus, na palavra do Senhor, o inimigo não tem vez, não. Porque nós sabemos que Jesus foi tentado pelo adversário das nossas almas, lá no monte. E ele venceu o inimigo através da palavra de Deus. O inimigo quis fazer de tudo para que Jesus se curvasse perante ele, se ajoelhasse e obedecesse a ele. Mas Jesus o negou e falou: só a Deus servirás, só a Deus adorarás. E Adão e Eva, naquele momento, lá no jardim do Éden, eles não tinham problema nenhum. Os animais os obedeciam. Adão tomava conta dos animais silvestres. Tinha toda a ordem
sobre os animais, fazia tudo o que Adão queria. Mas a partir do momento que ele pecou contra Deus, foi tirado praticamente tudo de Adão. Só não foi tirado o fôlego de vida, mas aquelas mordomias que ele tinha, que Adão vivia no paraíso, ele não trabalhava, ele não adoecia, ele não tinha preocupação alguma, a não ser servir a Deus. Ele e Eva, a única coisa que eles tinham que servir e ser obediente é a Deus. Só que o inimigo colocou tudo ao contrário na cabeça deles, que não era aquilo que Deus queria, que eles certamente iam abrir os olhos e calaram o resto do inimigo. É o que acontece muito hoje em dia. Nós somos evangélicos, buscamos a Deus, e muitas coisas que nós falamos, isso aí não é nada, isso aí não tem problema, temos que vigiarmos, porque tem problema sim. Por quê? É esses problemas, esses probleminhas, essas coisas que a gente fala que não tem problema, que nós perderemos a nossa salvação. Temos que estar vigilantes todo o tempo. E Adão e Eva comeram desse fruto proibido. E teve as consequências. Deus disse para eles, assim que Deus desceu no jardim do Éden, Deus descia todo dia para falar com Adão. Adão tinha uma intimidade com Deus, porque todo dia Deus falava com ele. E Adão se escondeu de Deus por causa do seu pecado. O pecado é tão grave, irmãos, na vida nossa, na vida da gente, do ser humano, não só na vida de Adão, não. E de lá para cá, Adão pecou, e de lá para cá, nós somos fruto desse pecado. Esse pecado foi dando continuidade até nos dias de hoje. Por quê? Quando Deus procurou Adão, ele se escondeu da presença de Deus. Ele disse para Deus que estava nu. E Deus, claro, já sabia, sabe de todas as coisas, perguntou quem disse a ele que ele estava nu. Aí eles falaram que foi a serpente que enganou. Só que Deus já havia advertido eles para não comer do fruto do meio do jardim. E foi a desobediência que causou todo esse sofrimento na vida de Adão e Eva. A partir desse momento eles perderam toda a sua benfeitoria, vamos dizer assim, que eles tinham, a vida boa que eles tinham lá no jardim do Éden. A partir desse momento, eles iriam envelhecer, morrer, adoecer. A mulher vai ter a dor do parto, que isso Deus falou para Eva. Vai ter dor na hora de ganhar seu filho. Adão teria que trabalhar e tirar o seu próprio sustento da terra. E isso fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Só que o problema do ser humano é não se arrepender. O problema do ser humano é não se arrepender. Porque quando Deus perguntou a Adão o que ele fez, ele jogou a culpa na Eva. A mulher que o Senhor me deu, fizeste eu pecar. E falando isso, ele colocou a culpa no próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo, eu estava aqui sozinho, tudo bem, e a mulher que o Senhor me deu, fez eu pecar. Só que ela não tinha sido advertido para não comer do fruto do meio do jardim. Só que a desobediência do ser humano é muito grande. Não só lá em Adão e Eva, mas hoje em dia, tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Se nós distrairmos um pouquinho da presença do Senhor, o inimigo está esperando só essa oportunidade. Usar uma pessoa para falar para você que não vale a pena, que você não está ganhando nada com isso, que servir a Deus é perda de tempo, que eles não estão, você não está aproveitando as coisas que o mundo te oferece. Só que, para quem está em Cristo, a gente sabe
que não há outro caminho, não há outro lugar a não ser a presença do Senhor. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2 fala que o nosso pecado encobre o rosto de Deus para que não nos veja. A coisa é muito séria. Às vezes a gente fala assim, não, é só um pecadinho, aquilo ali não tem problema, mas na realidade tem problema sim, porque a partir do momento que Deus encobre o rosto e não vê a gente, o que acontece? O inimigo aproveita a oportunidade de ir lá para te tentar, para você cair no pecado, fazer coisas que agradam o coração de Deus. Só que, mesmo assim, Adão não reconhecendo o seu pecado, não tendo pedido misericórdia para Deus, ele enviou o teu único filho para morrer por todos nós naquele madeiro. Porque se Deus não enviasse aquele único filho que ele tem para morrer por mim e por você naquele madeiro, nós não teríamos direito à salvação. Porque ele levou todos os nossos pecados nas costas. Ele nunca mereceu uma chicotada, porque ele foi chicoteado, foi humilhado, foi escarrado e morreu por todos nós naquela cruz. Se fôssemos olhar com que direito que a gente tem, às vezes, de cobrar alguma coisa de Deus, porque Deus é tão misericordioso que Ele vive por amor a todos nós, que a Bíblia fala isso, por amor a todos nós, Ele enviou o único filho naquele madeiro, para morrer no meu e no seu lugar. Pagou um preço muito alto. Muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, às vezes pegamos em pensamentos que tudo está ruim, tudo está difícil, tudo é isso, tudo é aquilo, e esquecemos que a vida que Deus nos deu é uma vida boa, irmãos. É uma vida boa. Eu não falo boa em termos de riqueza, não. Só da gente estar saudável, né? Se alimentando, correndo para todo lado, fazendo as nossas coisas, buscando de Deus, né? Indo para a igreja, vindo, buscando, né? Trabalhando. Olha que bênção. E a gente não agradece. Nós somos privilegiados. Quantos aqui nesse mundo hoje não está em cima da cama de hospital, querendo estar no teu lugar aqui nessa noite? Oh, glórias, aleluia. Às vezes tem pessoas que estão presas, tá, atrás das grades. Tem pessoas que estão com enfermidade em casa. Tem outros que estão dependendo de outra pessoa para trocar uma fralda, para dar comida na boca. E a gente às vezes andando, correndo, trabalhando e reclamamos a todo tempo, murmurando, e nós não agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Glória a Deus. Deus tem deixado o teu filho morrer naquela cruz, não foi à toa não, irmãos, foi para nos salvar. Porque lá em João capítulo 3, versículo 16 fala que Ele deu o seu único filho naquele madeiro para te salvar e para me salvar. Por quê? Porque todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Mas a gente olhando também em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, se não fala a memória, Novo Testamento, Romanos, capítulo 8, versículo 32, vai dizer que Deus não poupou o seu próprio Filho, que entregou naquele madeiro. Agora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, irmãos, imagina um de nós se nós não obedecemos a Deus no for o dia do juízo final. Por amor a nós, Ele entregou seu próprio Filho. Agora eu fico imaginando, que amor é esse
né? Às vezes nós ficamos mendigando amor de pessoas comuns como a gente mesmo e desprezamos o amor de Deus, porque Ele deu seu próprio Filho para morrer por nós naquele madeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com Ele todas as nossas coisas? É isso que eu falo, irmãos. Nós temos que perseverar na presença do Senhor, porque não há outro caminho. Porque através de um homem, a Bíblia fala, através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem também Deus vai nos salvar, que é Jesus Cristo, que Ele morreu naquele madeiro para nos salvar, colocou a tua vida perante todos. E ali naquele madeiro, não foi só chegando e tirando a vida, não. Ele sofreu mais de 18 horas, sendo humilhado, escarrado, chicoteado, carregando uma cruz pesada e sendo humilhado mesmo. Naquele madeiro, irmãos, ainda falou: perdoe, eles não sabem o que fazem. Às vezes, irmãos, por bem menos, às vezes nós somos seres humanos, nós não queremos olhar na cara do nosso irmão. Às vezes, só de uma palavrinha a gente fala que não quer conversar com outro irmão. O perdão vem já lá da cruz, porque se Jesus Cristo falou para perdoar, que eles não sabiam o que faziam, quem sou eu para falar que eu perdoo o meu próximo, meu irmão? Porque nada que o irmão aqui nessa terra fazer contra a minha vida vai ser comparado com o que Jesus passou naquela cruz. Nada que fizer contra a tua vida aqui nessa terra também vai ser comparado. Os irmãos podem achar que o irmão ali falou, fez alguma coisa que magoou o seu coração, mas nada se compara ao sofrimento que Jesus passou naquela cruz por mim e por você. Nós temos que pensar como Deus agiu desde o início do mundo, criando Adão, criando Eva, e a desobediência. O que afasta de Deus, a gente de Deus, é a desobediência do ser humano. Porque quando nós confiamos e colocamos a nossa vida na mão de Deus, tudo Deus vai fazer. Só que não no nosso tempo, é no tempo dele. Porque muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Em Eclesiastes capítulo 4 fala: tem tempo para tudo debaixo dessa terra, tempo para plantar, para colher, para nascer, para morrer, tem tempo para tudo. Só que nós não obedecemos o tempo de Deus em nossa vida. Às vezes nós queremos uma coisa e ficamos aflitos, ansiosos e queremos para agora. Só que às vezes tem coisas que vão acontecer daqui a 1 ano na sua vida. Você está querendo hoje, só que muitas vezes também você nem está preparado para receber aquela bênção. Deus está te preparando para aquele dia. Não é simplesmente jogar uma bênção na sua mão, porque muitas vezes você não está preparado, você acaba nem aproveitando aquela bênção, você desperdiça aquela oportunidade que Deus te deu ali. Às vezes você te dá a hora que você queria, você ia desperdiçar. Por isso nós temos que aprender e aceitar o tempo de Deus na nossa vida. Porque as coisas de Deus não são do jeito que a gente quer, não. É do jeito que Deus sempre quis e planejou. Porque quando chegar a hora, você pode ter certeza que a sua bênção vai chegar.